Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Meu nome é Lucas e eu tenho uma história para vocês. E hoje nós vamos para a nossa aula de número 2 da temática Dia a Dia com Deus. Vamos falar mais um pouco sobre um tempo com Deus. Continuação da aula passada. Para quem não viu, peço para que vocês possam ver a nossa aula anterior, tá bom? Hoje o que vamos aprender? Vamos aprender um pouco sobre oração e como podemos fazer isso, tá bom? O nosso texto base está lá em Tiago 1:22, que diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. É isso, pessoal. Que vocês tenham uma ótima aula. Vamos para a nossa aula. Pessoal, vocês sabem o que significa orar? Sim, oração é uma fala, é uma conversa, é uma oratória. Então, quando oramos, conversamos e falamos com Deus, nosso Pai Celeste. E até pode parecer estranho falar com alguém que não vemos, que não está do nosso lado. Ele pode não responder na hora as nossas perguntas. Mas essa é uma das razões que fazem da oração algo tão especial. Pois quando nos aproximamos para falar com Deus, precisamos realmente acreditar que Ele está bem pertinho de nós, nos ouvindo. Existem algumas coisas que precisamos saber sobre a oração. A primeira coisa é: quando oramos, a quem devemos dirigir a nossa oração? E a resposta a gente pode encontrar lá em Mateus 6:9, que diz assim: portanto, vós orais assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Viram, pessoal? Esse é o início da oração do Pai Nosso. Nela fica claro que devemos dirigir as nossas orações ao Deus Pai. Mas, pessoal, existem pessoas que, ao orar, parecem estar sozinhas, pois falam delas para elas mesmas. E na Bíblia, a gente encontra uma história bem interessante que explica bem isso. Vamos ler lá em Lucas 18, do 9 ao 14, que diz assim: propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo, com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que esse desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Pessoal, vocês sabem o significado de fariseu e publicano? Fariseu é um membro de um dos principais grupos religiosos dos judeus, que seguiam rigorosamente a lei de Moisés, e por fazerem isso, acharam que tinha total aprovação de Deus. Por isso, andavam vestidos todos de branco, significando que não tinha impurezas. E publicano é o cobrador de impostos. Muitos cobravam dinheiro a mais e ficavam ricos com essa cobrança extra. E o que percebemos na oração do fariseu? Nós percebemos que ele confiou nas coisas que fazia e ficou muito orgulhoso de si mesmo. E na oração do publicano? Percebemos que ele percebeu que por ele não teria jeito de se aproximar de Deus, por isso confiou na graça e no favor do próprio Deus. Isso me lembra outro passo da oração, que é a confissão. Vocês sabem o que significa esta palavra? Confessar é declarar a sua culpa. É aquela vozinha que nos diz lá dentro, quando cometemos algum erro: fui eu. Mas não basta apenas assumir que falhamos. Temos de nos comprometer a mudar de atitude. E a quem devemos confessar nossos pecados? A Bíblia nos ensina que devemos falar com o próprio Deus. Mas há uma coisa. Imaginem que hoje vocês contaram uma mentira para sua mãe. Daí, depois vocês oram, pedem perdão a Deus, dizendo que vocês erraram. E isso está certo, mas está incompleto. Porque está faltando vocês irem até a mãe de vocês, contar a ela e confessar a ela que vocês mentiram. Vejam em Tiago 5,16, que diz assim: confessai, pois, todos os vossos pecados uns aos outros, e orais uns pelos outros, para serdes curados. Muito
pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Parece que é difícil fazer essas coisas, não é, pessoal? E sabem por quê? Porque sempre há algumas pedrinhas em nosso caminho que nos impedem de fazer a coisa certa. E vocês querem ver um pouco disso? Sentimos orgulho porque é muito difícil admitir que erramos. A consciência endurecida, ou a famosa cabeça dura, nós não gostamos de ver as nossas falhas, preferimos ver a falha dos outros. E o pior e o mais perigoso pedregulho ou pedrinha, que é o medo de errar de novo, porque sentimos vergonha de pedir perdão por algumas coisas que fizemos, porque já pedimos perdão outras vezes por termos feito a mesma coisa. Achamos que Deus vai dizer, ah não, de novo não. Mas Ele reconhece quando estamos sendo sinceros. E agora, pessoal, vem o terceiro ponto da oração. A Bíblia diz que Deus é a fonte da nossa alegria. Ele é o inventor da alegria e Ele nos diz que devemos ser agradecidos e alegres por tudo que temos, que vem de suas mãos. E tem uma música que eu estava escutando um pouco mais cedo antes de gravar essa aula, do João Alexandre, que diz assim: agradecido em tudo, sabendo que Deus é maior. Então, quando oramos, nós não devemos nos esquecer de demonstrar alegria verdadeira, a começar pela salvação, pela nossa família, pela saúde, pela escola, os amigos. Antes de caminharmos para o final, vejam o que diz em Tiago 4, de 1 a 3, que diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão, dos prazeres que militam da vossa carne? Cobiças e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Isso significa que não devemos orar por motivos errados, pessoal. Para esbanjar. Pedir não é errado, mas precisamos nos lembrar do que pedir. Aquilo que realmente precisamos. Por exemplo, vocês precisam de um tênis e querem que ele seja importado. Sejamos sinceros, para que um tênis importado? Apenas para poder mostrar? É isso que Tiago quer dizer. A cobiça não leva a nada. E no final da oração? Sempre pedimos em nome de alguém. Mas no nome de quem, hein? No nome de Jesus. Por que será que fazemos isso? Porque o próprio Jesus nos ensinou assim. Vamos ver lá em João 14, 13? Diz assim: e tudo, quando pedires em meu nome, isso fareis, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Jesus deixa claro que as orações devem ser em seu nome. Mas dessas palavras, em nome de Jesus, não são palavras mágicas, daquelas que realizam qualquer desejo. Essa frase quer dizer o seguinte: que tudo que falamos em nossa oração é visto por Jesus e ele pede a Deus por nós, o que ele acha que está certo. Em outras palavras, quando falamos em nome de Jesus, quer dizer que sabemos que ele é nosso mediador e ele acerta a nossa oração caso esteja algo errado. Assim sendo, temos esse esquema de oração. Ele deve conter momentos de louvor, de alegria, de agradecimento e de adoração a Deus. E deve ter um espaço para a confissão de pecados e para nossos pedidos, não apenas para nós mesmos, mas por todos aqueles que precisam de ajuda também. Pessoal, quando orarmos, nós devemos saber algumas coisas, como por exemplo, que não estamos sozinhos. Devemos saber que Deus, apesar de não conseguirmos vê-lo ao nosso lado, Ele está ao nosso lado a todo instante, durante as 24 horas do dia. Pessoal, nós devemos orar em nome de Jesus, pois confiamos nele. É preciso confessar os nossos pecados, pois eles nos afastam de Deus e da sua vontade para as nossas vidas. A alegria do Senhor é algo maravilhoso. Estamos alegres e agradecidos pelas bênçãos que o Senhor derrama em nossas vidas, o que é muito bom e alegra também o coração de Deus. E também devemos nos preocupar em colocar em prática aquilo que aprendemos e com quem nos comprometemos na oração, como nos explica o versículo para a memorização, que diz assim, para aqueles que não lembram: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos.
Então nós devemos ser, pessoal, praticantes da palavra, praticantes da oração. E uma frase que eu aprendi quando criança ainda, com Star, que o significado da oração é orar são. Orar e depois a ação. Que nós possamos, de fato, colocar em prática aquilo que oramos, aquilo que nos comprometemos. E aí, pessoal, vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida, muito obrigado por mais esse dia, Pai. Muito obrigado, Deus, pelas nossas vidas, muito obrigado por essa manhã de domingo, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer. Te pedimos, Pai, perdão pelos nossos pecados, te pedimos perdão pelas nossas fraquezas, nossas falhas, por aqueles pecados que cometemos, Pai, muitas vezes não sabemos que estamos cometendo. Te peço para que o Senhor nos ajude, nos instrua, nos ensine. Guarda as nossas vidas, Pai. Tu és grande, Tu és maravilhoso. Teu é o reino, o céu e a terra, Pai. Tudo pertence a Ti, somente a Ti, meu Deus. Esteja com a gente, é no Teu nome que nós oramos e agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. E é isso, pessoal. Que vocês tenham uma ótima semana. Que Deus abençoe vocês. Até mais.